O último adeus a Maradona foi marcado por grande comoção. O local do velório ficou aberto ao público por mais de 10 horas nesta quinta-feira e milhares de pessoas aguardaram por horas para se despedir do maior craque do futebol argentino. Mas com a euforia do momento, houve também tumulto e confusão durante essa espera e a polícia precisou tomar medidas mais drásticas. As filas se formaram muito antes da cerimônia começar. Milhares de argentinos se reuniram para dar um último adeus ao craque. O caixão foi coberto com a bandeira argentina e com as camisas da seleção do país e do Boca Juniors, com o número 10 vestido por Dieguito. Muitos não conseguiram conter as lágrimas. Na parte externa da Casa Rosada, uma cena rara foi registrada e viralizou. O abraço de 2 torcedores do Boca Juniors e River Plate. Os times sempre foram rivais em campo, mas hoje cederam a uma trégua solene frente à importância de Maradona para os argentinos. Mas a espera para dar o último adeus a Maradona acabou em confusão. Deixando de lado a questão de pandemia e aglomeração, algumas pessoas pularam as grades de proteção e um empurra-empurra começou. Uma pessoa ficou bastante machucada no rosto. Depois, com uma espera de 5 horas para poder entrar na Casa Rosada e passar 10 segundos perto do caixão, não seria possível cumprir o horário previsto para o término do velório, que seria às 16 horas. A polícia argentina acabou bloqueando algumas partes da fila, mas essa atitude causou uma confusão generalizada, com direito a invasões na sede do governo argentino, que ficou fechada por alguns minutos. Os policiais atiraram bombas de gás lacrimogênio, balas de borracha para dispersar multidão e até usaram hidrantes para jogar água nos torcedores, enquanto alguns fãs arremessavam garrafas e latas nos policiais. Além da presença de familiares e amigos, também estiveram a vice-presidente Cristina Kirchner e o presidente Alberto Fernandes. E foi ele quem convenceu a família de Maradona a estender o velório por mais 3 horas. O corpo do argentino Maradona foi sepultado há pouco, aproximadamente às 8 da noite, em um cemitério na periferia de Buenos Aires, mesmo local onde seus pais estão enterrados. Antes, o cortejo fúnebre de Maradona foi acompanhado por milhares de pessoas. Por onde passou, o carro com o corpo do ex-jogador foi aplaudido. O corpo de Maradona foi levado ao cemitério Jardim da Paz, em Bela Vista, na periferia da capital argentina. No local estão sepultados os pais do ex-craque. Entre a Casa Rosada, sede do governo, onde foi realizado o velório, e o cemitério, os fãs e torcedores acenavam e aplaudiam. Milhares de pessoas seguiram o cortejo fúnebre. Um forte esquema de segurança foi montado. O acesso ao cemitério foi restrito a poucas pessoas pela família de Maradona. A entrada da imprensa foi proibida. E os argentinos que vivem no Brasil também lamentaram a morte de Maradona. Cerca de 60 mil imigrantes vivem aqui, 15 só em São Paulo. Maradona influenciou também a vida de muitos brasileiros. Na década de 80, quando o jogador viveu o auge da carreira, o número de crianças registradas com o nome Diego aumentou 3.000% no país. Às 9h30 da noite, em ponto de quarta-feira, foi decretado 1 minuto de silêncio no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Nesse horário, o Internacional deveria enfrentar o Boca Juniors, time de Maradona. Mas a partida, válida pela Copa Libertadores da América, foi adiada por causa da morte do ídolo. E o clube brasileiro fez questão de prestar homenagem. O Corinthians foi outro clube que reverenciou o argentino. O estádio de Itaquera foi decorado com uma enorme foto de Maradona. A Embaixada da Argentina no Brasil se manifestou nas redes sociais. Em uma postagem com a foto do craque na Copa do Mundo de 1986, a embaixada lamentou a perda. Com enorme dor, despedimos de Diego Maradona, nosso embaixador do futebol, que levou as cores da Argentina para todo mundo.
Hoje choramos, as argentinas e os argentinos, bem como também choram milhões de pessoas no planeta inteiro. Até sempre, Diego. Essa lanchonete na zona leste de São Paulo é um reduto da colônia argentina. Na fachada estava estendida uma faixa. Obrigado, Diego. O dono, que mora no Brasil há 20 anos, diz que Maradona era amado principalmente pelas camadas mais pobres da população. Acho que todos nós argentinos estamos muito tristes. Nós perdimos um grande fã da Argentina. Nós perdimos uma pessoa que se identificava muito, que estava acima de tudo a Argentina. Então, nós perdimos hoje um grande argentino. Isso é uma coisa muito difícil de se recuperar. O Thiago tem a bandeira do Brasil tatuada em um braço e a da Argentina no outro. Isso porque a mãe dele é brasileira e o pai é argentino. E desde pequeno era fã do jogador. Diz que dificilmente um outro ídolo vai conseguir ocupar o espaço deixado por ele. Eu acho que eu não vou ver isso. Não sei, meus filhos, as futuras gerações, eu creio que tem que aposentar a camisa 10, não só da Argentina, a do Brasil também. Pelé e Maradona são os mais grandes do mundo. E o craque argentino acabou influenciando também a vida de muitos brasileiros. De acordo com dados oficiais do IBGE, na década de 80, quando Maradona viveu o auge e até conquistou uma Copa do Mundo, o número de crianças registradas com o nome Diego aqui no país aumentou 3.000%. E outros que não foram registrados assim, pelo menos ganharam o apelido de Maradona. É o caso do Francinei de Lima, que virou Francinei Maradona. Além da admiração pelo futebol do craque argentino, a semelhança física também ajudou. Hoje eu tenho 36 anos, mas com o decorrer do tempo a gente procurava até estar meio parecido, corte de cabelo, e tinha o cabelo comprido também, e sempre gostei de jogar futebol. Não fui jogador profissional, mas a gente sempre jogou e brincavam, né? Ó, o Maradona. Então aí ficou. Aí em 2011 é onde se fortaleceu esse apelido, e hoje na cidade toda aí todo mundo conhece como Maradona. E essa admiração acabou virando um projeto social em Foz do Iguaçu, chamado Maradona Brasileiro. O trabalho já tem 6 anos e atendeu mais de 1.000 crianças e adolescentes. Eles praticam várias modalidades esportivas e Diego Maradona sempre será um exemplo para eles, por tudo que fez de bom e de ruim. É um grande exemplo de vida para todas as situações. O Maradona segue de exemplo, tanto no futebol e também como uma lição fora de campo para os atletas, para eles terem uma visão diferente, que o esporte é saúde, que o esporte ele nos dá uma mudança totalmente, mas também pode trazer algumas consequências. Muitas pessoas, paralelamente na vida pessoal, Maradona teve seus problemas, né? Então, para que não tome algumas atitudes que ele tomou, mas que seja como atleta grandioso como Maradona. A Anvisa recebeu hoje novos documentos da farmacêutica Pfizer para a validação da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Esta etapa ainda não diz respeito ao registro do imunizante no país, mas é um passo a mais rumo à prevenção da doença. Hoje, em entrevista exclusiva à RIT TV em Brasília, o diretor da Sociedade Brasileira de Imunização deu detalhes do andamento do plano de vacinação contra a Covid, mesmo que ainda não haja uma vacina aprovada. Nesta quinta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu da farmacêutica Pfizer dados referentes aos estudos clínicos e não clínicos das fases 1 e 2 da vacina desenvolvida pela empresa junto com a BioNTech para combater o coronavírus. A Anvisa disse em nota que tem até 20 dias para analisar os dados entregues pela farmacêutica hoje. Disse ainda que os documentos entregues não tratam do pedido do registro da vacina em si. Isso só poderá ser feito depois que a farmacêutica comprovar a eficácia da vacina em grandes populações, o que só acontece na fase 3. Só depois disso é que a Anvisa poderá ou não liberar a vacina no país. Nós temos 11 vacinas em fase 3, que é a última fase de pré-licenciamento para uma vacina, e algumas delas, ou pelo menos 4 delas, já anunciando esses primeiros resultados. São anúncios somente, nós não temos ainda a publicação desses dados. Esses dados vão ser submetidos às diferentes agências regulatórias, nos Estados Unidos, o FDA, na Europa, na própria Anvisa. E a Anvisa, como as outras agências, já vem recebendo o que nós chamamos de submissão contínua.
Os dados da fase 3 ainda não estão prontos, mas já vem submetendo as fases 1, 2 para um já entendimento melhor, ao invés de um cenário de se juntar tudo num único dossiê, a submissão contínua permite com que a Anvisa já vá avaliando, a Anvisa e as outras agências de todo mundo já possam ir avaliando já os estudos prévios. Então temos que aguardar a publicação desses estudos, a submissão, para nós torcermos para em breve termos vacinas essenciais. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunização, que participa da discussão do plano de operacionalização da vacina contra a Covid no Brasil, diz que o governo está trabalhando integrado aos estados e conselhos para firmar uma estratégia de imunização, ainda que não haja vacina aprovada. Em entrevista exclusiva à Hit TV, ele detalhou. Desde agosto, o Ministério da Saúde vem elaborando um plano de estratégias de introdução da vacina, que não se restringe só à definição do público-alvo ou de cronograma de datas de aplicação, mas também todos os outros aspectos necessários a um programa, a um plano de vacinação em termos de campanha como esse. Questões logísticas, questões da própria vacina, grupos prioritários, vigilância de efeitos colaterais, eventos adversos. São definidos ou são estudados possíveis cenários. Entre esses cenários leva-se em conta a quantidade, o tipo de vacina, o que será essa vacina pela Anvisa, que faixa etária, como vai ser a bula da vacina, para que grupos a vacina vai ser destinada. Tudo isso, obviamente, é fator limitante das tomadas de decisão nesse momento. Temos que aguardar esses dados para que a proposta de estratégia seja definida. Então, os estudos estão sendo feitos sob a ótica desses diferentes cenários. Não há um prazo definido para a divulgação dessas estratégias, porque elas são muito dinâmicas, né? Essas estratégias vão variar de acordo com a publicação desses estudos. Na semana passada, o governo federal deu uma prévia sobre como o plano de imunização vai funcionar. O governo relaciona 10 eixos de atuação prioritária para guiar as campanhas de vacinação no Brasil. O Ministério da Saúde informou que vai enviar as doses das vacinas aos estados, que farão a distribuição aos municípios, conforme realizado normalmente em outras campanhas. As vacinas, o sucesso dos programas de vacinação são muito baseados na confiança da população naquele produto. Então esse plano precisa ser bem, vamos dizer, estudado. A Anvisa, a partir desse registro dessas vacinas que foram utilizadas no Brasil, deverá explicar, deverá comunicar com a população quais são os dados que nós temos de utilização para essas vacinas, para que a gente possa ter confiança da população naquela vacina e nos benefícios que nós vamos fornecer com a sua utilização. Esse é o caminho do sucesso dos programas de vacinação. Transparência e comunicação adequada com a população. A farmacêutica AstraZeneca afirmou nesta quinta-feira que é necessário fazer mais estudos sobre sua vacina contra a Covid em função dos questionamentos sobre as diferenças na proteção que ela pode oferecer contra o coronavírus. A corrida por uma vacina contra a Covid-19 tem dado resultados impressionantes, mas ainda é fonte de precaução. Foi o que afirmou nesta quinta-feira o diretor executivo do laboratório britânico AstraZeneca. De acordo com Pascal Soriot, agora que se chegou ao que parece ser uma maior eficácia, é necessária uma validação e, por isso, um estudo adicional. O laboratório britânico e a Universidade de Oxford, que participa do projeto, lembram que ainda existem questionamentos sobre a proteção que a vacina pode oferecer contra o coronavírus. Segundo os resultados anunciados esta semana dos ensaios clínicos realizados no Reino Unido e no Brasil, a vacina apresenta uma eficácia média de 70%. Mas os resultados procedem de 2 grupos distintos. Um grupo menor, o qual recebeu primeiro meia dose e um mês depois uma dose completa, apresentou uma eficácia de 90%. Um segundo grupo maior, que recebeu 2 doses da vacina com um mês de diferença, mostrou uma eficácia de 62%. A Universidade de Oxford disse que a diferença poderia ser explicada porque a administração da primeira dose menor prepararia o sistema imunológico de um modo diferente. Os cientistas reconheceram que a quantidade menor administrada inicialmente ao primeiro grupo partiu de um erro na dose que os pesquisadores decidiram manter depois. Além de ser muito menor, este grupo tinha um limite máximo de idade de 55 anos. Por isso, para confirmar os resultados, provavelmente vai ser realizado um outro estudo internacional. Uma forte chuva causou estragos hoje à tarde em São Carlos, no interior de São Paulo.
O temporal durou 35 minutos e deixou bastante prejuízo para moradores e lojistas. A força da água arrastou carros por ruas e avenidas na área central. Lojas também ficaram inundadas. Em um outro ponto, mais carros foram arrastados. Com a ajuda de pessoas que estavam por perto, funcionários de uma loja conseguiram sair do local com segurança. Segundo a Defesa Civil, foram 134 milímetros de chuva em pouco mais de meia hora. Várias ruas tiveram o asfalto destruído e não se tem informações de vítimas. Funcionários da prefeitura estão realizando a limpeza das ruas. Muitos lojistas também estão retirando barro deixado pela chuva nas lojas e levantando os prejuízos. A Polícia Civil Paulista informou hoje que trabalha em 2 linhas de investigação para determinar as causas do acidente que matou 41 pessoas em Itaguaí, cidade do interior do estado. Falha nos freios ou tentativa de ultrapassagem em local proibido. Em depoimento, o motorista do ônibus alegou, de acordo com a delegada que cuida do caso, que seguia na pista quando se deparou com outro veículo, possivelmente um caminhão, que estava mais devagar. Ao tentar diminuir a velocidade, percebeu que os freios do veículo não funcionavam e, para evitar uma colisão, invadiu a pista contrária. Neste momento, foi atingido pelo caminhão bitrem. A versão apresentada pelo motorista foi confirmada por um dos passageiros que sobreviveram ao acidente. O ônibus que levava trabalhadores de uma empresa de confecção e o caminhão teram no quilômetro 172 da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, em um trecho de curva, por volta das 7 horas da manhã da última quarta-feira. Os trabalhadores saíram de Itaí com destino à empresa de confecção em Itaguaí. 41 pessoas morreram e 10 ficaram feridas. 6 pessoas ainda seguem internadas. O TSE autorizou o envio de tropas do Exército para garantir a segurança no segundo turno das eleições em Manaus e nos municípios cearenses de Fortaleza e Caucaia. O ministro do Tribunal, Luiz Roberto Barroso, disse que atendeu aos tribunais regionais preocupados com a violência dos últimos dias. Neste domingo, dia 29, os eleitores de 57 municípios voltarão às urnas para decidir quem será o prefeito que deverá assumir o mandato no dia 1º de janeiro. O TSE decidiu virtualmente autorizar o reforço das Forças Armadas em 3 cidades por causa da violência. São locais, segundo o presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, com pouco efetivo policial para garantir a segurança das pessoas. Na cidade de Caucaia, no Ceará, a disputa é entre Neumi Amorim, do PSD, contra Vitor Valim, do PROS. Na capital Fortaleza, foram para o segundo turno Sarto Nogueira, do PDT, e Capitão Wagner, também do PROS. E em Manaus, o eleitor terá que decidir entre Amazonino Mendes, do Podemos, e Davi Almeida, do Avante. Em todas as cidades com o segundo turno marcado, serão mais de 38 milhões de eleitores de volta às ruas. E quem quiser justificar o voto ou utilizar qualquer outro serviço do e-Título, terá que baixar o aplicativo somente até a meia-noite de sábado. No primeiro turno, o e-Título apresentou problemas de instabilidade por causa de um congestionamento de pessoas que deixaram para acionar o aplicativo na última hora. Adiar as decisões também acontece com o TSE, que apenas hoje rejeitou as contas das eleições de 2016 do Partido Socialista Brasileiro. O partido vai ficar um mês sem a cota do fundo partidário porque ficou constatado que alguns filiados não revelados transferiram parte destes recursos para a conta pessoal. As investigações sobre este ano parecem estar correndo mais rápido. O TSE informou hoje que encontrou indícios de irregularidades em cerca de 440 milhões de reais nestas eleições. Muitos doadores foram identificados como beneficiários do Bolsa Família ou do auxílio emergencial do governo. Os cartórios eleitorais já receberam todas as informações e vão confirmar a ocorrência de ilegalidades que poderá resultar em processos que terminam com a cassação do registro de candidatura e até mesmo do diploma do eleito. E amanhã acontece a Black Friday em todo o país. Dia para muita gente antecipar os presentes de Natal ou simplesmente comprar sem pensar em festa.
Mas existem algumas situações que o consumidor deve evitar, como você vai ver com o Procon de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Bastou chegar o final do ano para o comércio liquidar os estoques de todos os tipos de produtos. A famosa Black Friday é também uma ótima oportunidade para prestadores oferecerem os serviços. Mas nesta época também todo cuidado é pouco para não cair em golpes. O consumidor tem que se preocupar antes da compra. Primeiro, verificar se realmente aquele produto está tendo um desconto que vale a pena, né? Comparando com o preço que anteriormente era pago. Se for através de sites, verificar se o site é confiável. Inclusive o Procon Dourados divulgou uma lista de 200 sites que são suspeitos de más condutas, que foi divulgada pelo Procon São Paulo. Então nós estamos divulgando já para dar um acesso ao consumidor local desses sites. Ao receber a mercadoria, verificar a qualidade, se não está estragado, se está em pleno funcionamento. Comprando pela internet tem 7 dias de arrependimento para devolução. E é mais simples, é claro, se as compras locais é mais fácil, que daí a pessoa já verifica o produto, pesquisa o preço, qual era o preço anterior que era praticado, e também verifica o pleno funcionamento, se no caso de eletrodomésticos. A data, inspirada no comércio norte-americano, já é fixa no calendário comercial brasileiro. É uma chance de antecipar as compras de final de ano. E diante da pandemia e também na era da tecnologia, muitas empresas vendem no sistema online. Por isso, Antônio Marcos salienta a importância de pesquisar sites sérios e que já têm nome no mercado. Mas caso houver qualquer problema, algumas medidas devem ser tomadas. É o print do site, o boleto do que foi feito o pagamento, né, para buscar a origem. Aí procura o Procon, a gente registra a reclamação e, quando é o caso, a gente até encaminha para o registro do boletim de ocorrência da Polícia Civil. Toda compra, toda aquisição, se o consumidor quer manter seus direitos, peça nota fiscal, exija nota fiscal, que é uma garantia dele comprovar que é onde ele adquiriu e qual o prazo da compra. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta quinta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,30% e encerrou o dia cotada a R$ 5,336 na venda. Um avião da companhia Fly Dubai realizou o trajeto até Tel Aviv nesta quinta-feira. Este foi o primeiro voo comercial entre as duas cidades após o acordo entre Emirados Árabes Unidos e Israel. O começo de uma nova história. Um avião da companhia Fly Dubai pousou nesta quinta-feira em Dubai após retornar de Tel Aviv. O primeiro-ministro do Estado hebreu declarou que esse momento era a realização de um sonho. Este é um momento histórico porque é o primeiro voo comercial entre Dubai e Israel. Vai ter muitos outros nas duas direções, mas só dá para ser o primeiro uma vez, por isso é um momento crucial. Em setembro, os Emirados Árabes Unidos assinaram um acordo negociado pelos Estados Unidos para normalizar as relações com Israel, o primeiro tratado do tipo com um país do Golfo. Os Emirados Árabes Unidos se tornaram a terceira nação árabe a normalizar suas relações com Israel, depois do Egito em 1979 e da Jordânia em 1994. Mais de 300 pessoas foram condenadas à prisão perpétua na Turquia pela tentativa frustrada de golpe de Estado em 2016. O julgamento foi realizado em Ankara. Todos foram declarados culpados de tentativa de derrubar a ordem constitucional, tentativa de assassinato do presidente e homicídios voluntários. Entre as pessoas condenadas estão pilotos que bombardearam áreas emblemáticas da capital Ankara, como o parlamento, e oficiais que lideraram a intentona a partir da base militar de A15. Outras 60 pessoas foram condenadas a penas menores e 75 foram absolvidas. No total, 475 pessoas eram julgadas neste processo, considerado o mais importante sobre a tentativa frustrada de golpe. O então comandante do Estado-Maior e outros 8 militares de alta patente foram sequestrados e libertados na manhã de 16 de julho após o fracasso do golpe, que terminou com 251 mortos e mais de 2.000 feridos. O julgamento gigantesco começou em agosto de 2017. O governo atribui a tentativa de derrubar o presidente Erdogan ao pregador Fethullah Gulen,
um ex-aliado que mora nos Estados Unidos há 2 décadas. O religioso, que tem um pedido de extradição solicitado por Ankara, nega as acusações. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse hoje que o Brasil vive um repique de Covid-19, mas não uma segunda onda. E completou que o país deverá passar por 4 ondas. A primeira é atual, com alguns repiques. A segunda vai ser a das consequências que não foram bem curadas da doença. A terceira, o aumento da violência doméstica. E a quarta onda, dos casos de suicídios. Na semana em que é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue, hemocentros do Distrito Federal e de 14 estados brasileiros se uniram na campanha Somos Todos do Mesmo Sangue. A ação inédita vai até o dia 28 e pretende ressaltar a importância deste gesto, especialmente durante a pandemia de Covid-19, que já houve queda de até 50% no número de doações em algumas regiões brasileiras. Cada hemocentro vai desenvolver ações locais para agradecer e incentivar as doações de sangue. Você vai conhecer agora a história da Bia, uma criança de 11 anos que transformou o passatempo da pandemia em um negócio lucrativo. Muita gente sonha em um dia ser dono do próprio negócio, mas para alguns esse sonho começa bem cedo, ainda criança. Tem sido assim com a Beatriz, que com apenas 11 anos de idade já leva jeito para o empreendedorismo. A pandemia e o tempo ocioso em casa fez Bia colocar em prática o desejo de ser confeiteira. Hoje a mini Masterchef já ganha dinheiro fazendo aquilo que gosta, vendendo bolos e tortas que ela mesma faz. A paixão ela herdou da mãe, que gosta de cozinhar e que a ajudou com as primeiras orientações. Graciela conta que a brincadeira da filha acabou virando negócio. Nós fizemos um WhatsApp, um WhatsApp e um Instagram para ela. E aí, através do Instagram, ela vai postando as fotos do que ela faz e as pessoas podem entrar em contato com ela por lá ou pelo WhatsApp que é divulgado lá para poder fazer os pedidos. Geralmente, ela tem pedidos todo final de semana. A filha agora ganha dinheiro se divertindo e, ao mesmo tempo, tem um aprendizado importante, que é o de como lidar com o dinheiro e administrar o novo negócio. No começo nós nem tínhamos visto por esse lado, mas hoje, com as tortas, a gente foi ensinando a ela pegar um caderno, anotar quanto ela gasta de ingrediente, qual que é o valor que realmente é dela, porque aí ela tem que abater o que o papai está fornecendo de material para ela. Então, com isso, a gente está ensinando ela a administrar esse dinheiro. Só que a todo momento a gente fala para ela que ela tem que mais se divertir, né? Que a intenção é ela se divertir, não é tanto ela fazer dinheiro. Mas ela tem se divertido muito e tem sido bem lucrativo para ela. A empreendedora Mirim diz que tudo começou durante a quarentena, com a suspensão das aulas presenciais. Eu sempre vi a mamãe cozinhando na cozinha e desde pequena eu amo ajudar na cozinha, eu acho super legal. Nessa quarentena eu estava entediada, aí eu pedi para ela me ensinar a fazer bolo, porque o papai ama bolo de chocolate tradicional com café. A primeira receita que ela fez foi um bolo de chocolate com café para o pai, que foi um sucesso. Bia se sente realizada com o novo negócio e tem projetos ainda mais ambiciosos pela frente. Ter minha própria confeitaria, vender vários outros doces. Eu me sinto bem feliz, porque isso é uma coisa que eu quero trabalhar quando crescer, eu gosto disso. Com o dinheiro da venda dos bolos, Bia já conseguiu realizar um sonho, o de ter um cachorrinho para brincar. E chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. A palavra continua no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 2. O apóstolo Paulo dá várias instruções neste versículo. Acompanhe no ensinamento do missionário Soares. Perseverai em oração. Você sabe o que é perseverar, né? É continuar. Então, eu estou com um problema e eu sei que a Bíblia promete a libertação e eu oro, mas ainda não atingi a fé e se eu não atinjo a fé, Deus não abençoa. Eu até devia fazer um exame, eu tenho fé para realmente resolver esse problema, eu sinto que eu tenho fé, eu estou em comunhão com Deus. Se não estou, eu vou buscar comunhão. Como é que a gente não está em comunhão? Pode ter sido porque nós fomos rudes com alguma pessoa, nós
vamos dizer assim, discriminamos alguém ou fizemos coisa errada, pecado. Então temos que confessar a Deus. A palavra pecado, pecar é errar o alvo. Toda vez que você erra o alvo, você pecou. E principalmente quando a Bíblia é clara no assunto que você faz o oposto, talvez por desconhecimento ou então por maldade mesmo. Esse de maldade é mais difícil ser perdoado, mas também porque você já sabia da verdade. Agora, quando não sabe, Deus, eu não sabia. O Senhor me perdoa, pode considerar-se perdoado na hora. O missionário continua falando da importância da oração. Você orou e não aconteceu, persevere na oração. Está escrito aqui, perseverar em oração. Continue quando for orar. Deus, eu já determinei, tomei posse da bênção. Se falta sabedoria, o Senhor me dá. Mas naquela luta, igual de Jacó com Deus, para poder receber a orientação. Eu não aceito e mal eu te repreendo. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele foge de você. Tem gente que não resiste, não. Está morrendo e morre mesmo, porque não quer resistir. Não quer assumir. Se assumir, Deus opera. Continuando aqui agora. Perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Você tem que velar naquilo que você fez. A oração é um ato. É como um filho que você põe no mundo. Aquele filho sai e cai na lama, você joga ele fora? Não, você chama ele, está chorando, você com carinho. Mamãe te gosta de você, papai gosta. Dá um banhozinho nele ou nela, troca a roupinha e ainda faz um carinho e diz que ela é uma pessoa bonita e tudo fica todo cheio. E deixa caminhar mais um pouquinho. Então nós temos que velar na oração, porque o que nós fizemos diante de Cristo, nós não podemos retroceder. A Bíblia diz para não falarmos diante do anjo, o mensageiro de Deus, que foi inadvertência, porque ele já entrou em batalha. Tiramos a fé, ele para. E vamos à pergunta feita na live de hoje. Qual que é a diferença entre alma e espírito e quais são as suas funções? E a Bíblia diz, você está querendo demais. Só Jesus para te explicar. Faz essa pergunta para ele aí, e depois vai para a Bíblia, que vai pensando em quem vai te explicar. A Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa, está em Hebreus 4:12, para separar a alma do espírito. Então são duas coisas distintas. Tem pessoa que acha que é a mesma, então não teria separado, né? A pessoa parece que não conhece esse versículo. Se conhecesse, não falaria. Cadê Hebreus 4:12? Essa Bíblia minha é tão fininha que a parte da Filemon sai fora do Hebreus, aí, tá vendo? Mas eu chego lá. Pronto. 4:12. Ela diz o seguinte aqui, olha. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então tem divisão, são duas coisas. Alma, nós entendemos como sentimentos, aqui o intelecto, emoções. Espírito é a verdadeira pessoa. Agora, não pergunta mais. Você é um espírito, eu sou um espírito. Quando nós morremos, a alma se liga ao espírito, a memória e tal, e o corpo não presta para nada, vai ser sepultado ou então vai feder, que não é brincadeira. E o espírito vai para Deus, e Deus vai fazer dele aquilo que ele decidiu. Se é salvo, vai para o paraíso. E se não é, já vai para o tormento e vai depois para o lago de fogo e enxofre na volta de Jesus. Aí a coisa vai ficar séria. E fique agora com a mensagem do missionário Soares. Porque a palavra de Deus é a base, ela é a verdade. Qualquer coisa que origina-se fora da palavra não é verdade. A verdade é uma, é única, e ela fala por si mesma. Agora, se nós pegarmos pela verdade e tivermos aquele entendimento, aí, meu irmãozinho, vem a fé. Com essa fé nós oramos e acontecem as maravilhas, que é a razão da gente orar. Se você ora por orar, para que orar? Está perdendo tempo? Não. Se deve orar para receber resposta. Ou então para adorar a Deus. Deus, eu não tenho nada a te pedir hoje, mas eu quero agradecer porque o Senhor sempre foi meu amigo, o Senhor sempre me ajudou, o Senhor sempre esteve comigo em todos os momentos da minha vida. E aí Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida, sem sombra de dúvida, em nome do Senhor Jesus. Uma mulher de Omã provou ser apaixonada por animais. Apesar das reclamações dos vizinhos e das despesas crescentes, ela convive com cerca de 500 gatos e 12 cães e descreve seus animais de estimação como melhores companheiros do que muitos humanos. Mary Al-Baluch se dedica a cuidar de seus animais. A funcionária pública aposentada de 51 anos vive em Mascate, capital de Omã, com seus 12 cachorros e 480 gatos. A paixão que gera reclamações dos vizinhos começou quase que por acaso.
Minha história com os gatos começou com o primeiro que meu filho me trouxe. Era um filhote e ele me deu basicamente para alimentá-lo. Fiquei com o gato, cuidei dele desde muito pequeno e daí começou esse mundo de resgatar gatos. O gatil de Marian se formou nos últimos 10 anos, com muitos dos felinos resgatados de condições difíceis. 17 deles são cegos. O trabalho custa caro, a protetora gasta mais de $7.000 por mês com as pequenas criaturas. Luto para conseguir os alimentos e remédios. A Sociedade do Golfo me conhece desde 2014 no Instagram. Eles conheceram meu trabalho e consegui um grande número de seguidores. Cada um está doando uma pequena quantia, o que contribui para a alimentação e tratamento deles. Sem esta ajuda, eu não teria sido capaz de continuar até hoje. Oman tem registrado um aumento no número de animais perdidos e abandonados nos últimos anos. Apesar das multas de $25 por abandonar um animal de estimação, ativistas defendem um programa de esterilização de animais de rua para diminuir essa população. Marian diz que cuida dos gatos, mas, na verdade, foram eles que a resgataram de uma depressão. O brasileiro não dá pausa para a criatividade. Uma mini cabra de estimação está fazendo muito sucesso numa loja de roupas e nas redes sociais de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Chanel está com 5 meses de idade. Deve crescer ainda no máximo 5 centímetros. Toda estilosa, ela usa vestidos personalizados, lacinhos, come ração específica e não dispensa um passeio. E ainda tem um horário no pet shop toda semana para tomar banho. A empresária Aline, que tem uma loja de roupas, sempre teve o sonho de ter um animal de fazenda. Quando a minha cliente disse para mim que tinha uma mini cabra para vender, aí eu de imediato já me apaixonei, porque daí eu falei, vou realizar meu sonho, né? Conversei com meu marido, ele falou, eu vou te dar ela de presente. Só que antes dela chegar, eu já tinha foto dela, então já era minha paixão, né? Há um mês, a mini cabra já faz parte da família e também mora com outros animais de estimação. E todos convivem e brincam juntos. Maravilha, né? Muito delicado, muito carinhosa. A minha filha adoram ela. Os bichos, os animais também se adaptaram bem com ela. Ela é amorosa com eles. Então, ficou uma rotina muito gostosa, sabe? Foi uma surpresa, porque da noite pro dia ela foi para 2.800 seguidores, assim, sabe? O pessoal apaixonou por ela. Já são mais de 3.000 seguidores na internet e tudo vira uma atração. Recentemente, a família foi até um shopping da capital e o programa virou um evento. E aí ela parou, na verdade, o shopping, porque todo mundo não está acostumado com um animalzinho de fazenda nesses passeios, como no shopping, né? E eu vou em vários lugares que aceitam pets. Então, assim, foi super aceito. O pessoal ficou muito apaixonado, parou para tirar muitas fotos. Chanel chama a atenção entre todas as idades, especialmente entre as crianças. A empresária, inclusive, já pensa em investir em algum segmento para o público infantil. Então as crianças chegam, passam a mão, tira foto e aí assim abraça. Então ela é muito querida por todos os clientes e agora estão vindo mais clientes e mais crianças. Tanto é que eu falei assim, agora eu vou ter que colocar algo para vender para as crianças, que as mães vêm aqui para experimentar a roupa, tira foto com a Chanel. Tá muito gostoso, sabe? É um carinho tão grande com um bichinho, né? Não tem como explicação, né? O amor que eles têm por nós. Eles são bem dóceis, né?